Queridos, boa tarde. Hoje eu estava ali tranquilo, né? Feriado no Brasil, 21 de abril. Aí minha esposa falou assim para mim: hoje você não fez devocional para as pessoas assistirem. Eu falei: hoje é feriado. Ela falou: mas faz, o pessoal às vezes não sabe, tem gente de outro país. Então, pensando nisso, veio na minha ideia falar sobre embaixadores. Embaixadores são aquelas pessoas que representam uma nação. E aí eu fiz uma pesquisa rápida, né, na internet sobre o que é um embaixador e achei assim algumas coisas interessantes que eu queria ler para vocês e depois fazer uma comparação com a Bíblia. Embaixador é um funcionário do maior escalão do governo. Então ele tem um alto nível no governo. É encarregado de representar com poderes plenos a sua nação. Tem o dever de defender os interesses da sua nação. Só é reconhecido pela outra nação quando entrega as suas credenciais ou uma carta do chefe de Estado da onde veio. De forma geral, deve residir e conhecer a língua do país aonde foi representar a sua nação. Goza de privilégios e de imunidade internacional. Deve informar a sua nação sobre situações que ocorrem aonde está vivendo, para o benefício e interesse da sua nação natal. Deve promover relações entre os países, cultural, econômica e de outros interesses. A sua eficácia depende do grau de conhecimento, tanto do seu país como do país onde está residindo. Interessante esses pontos. Aí eu queria ler com vocês 5 versículos da Bíblia que eu encontrei que fala sobre embaixadores para nós fazermos uma relação com a palavra de Deus. Lucas 14, 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo as condições de paz. Aqui, embaixada significa representantes, embaixadores. Então, ele tem o poder de receber e de dar a paz. Agora vamos a Lucas 19, 14. Lucas 19, 14. Diz assim: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após eles uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aqui, então, a embaixada são os embaixadores que representam aquele lugar e estavam com poder pleno para dizer: vá embora. 2 Coríntios 5:20, nosso próximo texto para lermos. 2 Coríntios 5:20, é que tem que andar bastante aqui na Bíblia, porque a gente abre a Bíblia para ler aqui, né? Não é anotado. 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aqui nós lemos que esses embaixadores têm autoridade de falar em nome de alguém. 2 Coríntios 8, 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores ou mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Mais uma vez, alguém que representa, que tem essa autoridade. E agora, por último, Efésios 6:20. Efésios 6, versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar
como me cumpre fazê-lo. Aqui nós vemos então Paulo falando que mesmo em cadeias, ou seja, impedido, ele vai falar. Ele quer representar Cristo. Então vamos voltar lá ao nosso raciocínio de embaixador. Primeiro, funcionário de alto escalão, de alto nível. Eu e você somos exatamente isso, somos filhos de Deus. Então somos pessoas de um nível altíssimo em relação a Deus. Somos considerados e somos filhos. Não somos apenas servos, nem discípulos, crentes, somos tudo isso. Mas acima de tudo somos filho. Que nível mais elevado existe nessa relação? Segundo, encarregado de representar. Interessante isso. Eu e você somos chamados de embaixadores. Então nós somos encarregados de representar os interesses daquele que nos fez embaixadores. Os interesses de Cristo. Não os nossos interesses, nem do nosso país, nem do nosso mundo, mas os interesses de Cristo. Mais um ponto, defender os interesses. Qual é o maior interesse de Deus em relação ao homem? Salvá-lo. Que o homem chegue ao pleno arrependimento e seja salvo. E é isso, para mim, um dos pontos mais importantes em relação aos interesses de Cristo. É a salvação do pecador, do homem que está perdido. Outro ponto, só é reconhecido ao entregar suas credenciais ou uma carta do chefe do governo do estado da onde vem. Interessante esse ponto, irmão. Eu e você, para sermos reconhecidos fora, aonde nós vamos viver, naquela nação que não é a nação de Deus, onde nós estamos representando Deus, nós temos que estar sendo enviados por Deus. Isso só é possível para os verdadeiros filhos. O religioso que não nasceu de novo, ele não pode ser um embaixador, porque ele não está sendo enviado. Ele não tem a credencial, ele não pode entregar a palavra de Deus genuína. Isso é muito interessante também para nós. Uma outra coisa, de forma geral, deve residir e conhecer a língua do povo onde foi viver. Irmãos, é nossa obrigação sabermos como as pessoas falam, para podermos conversar com elas, para podermos apresentar a Bíblia com inteligência, para poder falar das Escrituras com coerência, com sabedoria, para não sermos tolos, não passarmos de bobo. Precisamos sim de afinco, de sabedoria, de ser simples, mas também precisamos ser inteligentes. Aquilo que nós fomos chamados a falar, devemos falar com sabedoria, sem estupidez, sem grosseria, sem manipulação, sem engano, temos que ser verdadeiro. Tudo isso está relacionado nesse ponto de conhecermos a língua e o país que vamos residir. Outra coisa interessante, o embaixador goza de privilégio e imunidade. Somos livres, irmão. Nós temos o privilégio de sermos salvos. Já não temos mais o pecado que nos afadiga. Ele está na carne, mas quando eu estou em Cristo, eu estou livre do pecado. Ainda que eu tropece, que eu peque, o perdão está disponível. Nós não vivemos mais nessa escravidão. Que coisa maravilhosa, é um privilégio para nós que somos embaixadores de Cristo, termos essa imunidade quanto à perdição. Uma vez que você foi salvo verdadeiramente, você está imune à perdição, porque a sua salvação é eterna. Que ponto maravilhoso esse para a nossa comparação do embaixador. Um outro ponto interessante é informar a sua nação sobre a situação que aquele país onde você está vivendo. Isso fala no meu coração, irmão, de nós orarmos a Deus, de compartilharmos como estão as coisas, o que está acontecendo.
aquelas pessoas que precisam de salvação, aquelas pessoas que amamos, aquelas pessoas que precisamos ajudar. Precisamos contar para Deus, precisamos ter uma vida de oração, precisamos estar empenhados em favor dessa nação ou dessas pessoas das quais nós estamos sendo chamados para representar a Cristo diante dela. O outro ponto, promover relação entre os países. Veja, irmão, como nós podemos promover essa relação? Esse é um ponto que exige um pouco de entendimento, porque nós não podemos compactuar com o mundo. Mas não significa, irmão, que nós não podemos estar presentes em certas situações sem nos envolvermos. Às vezes somos convidados para uma festividade, para um casamento, para um aniversário, e temos dureza de coração e vamos ali com a cara fechada, nos comportamos de uma forma que somos rejeitados. Penso eu que essa não seja a vontade de Deus. Não significa que você está ali, que você tem que se comportar aí inadequadamente. Ou que você tem que ser ali uma pessoa vulgar, chula. Você não precisa ter esse comportamento quando você está ali, representante do reino celestial, representante da igreja. Mas você pode estar ali. E o Senhor Jesus, por exemplo, foi num casamento, numa festividade, transformou água em vinho. Pense nisso, antes de dizer não para todas as circunstâncias. E o último ponto que nós temos aqui, o grau de conhecimento, tanto de um país como do que você é e onde você foi viver, vai representar a sua eficácia. Esse ponto, eu penso que seja assim, de natureza muito importante. Como podemos representar a Cristo sem conhecê-lo? Como podemos falar daquilo que não conhecemos? Por isso se faz necessário o conhecimento, a leitura, a meditação da palavra de Deus. Aqui, na palavra de Deus, está todos os interesses relacionados à vida da igreja, ao futuro da igreja, ao que a igreja está vivendo hoje. O que é Israel, o que é nação, o que é gentil. Então nós precisamos conhecer, precisamos nos aprofundar no conhecimento da verdade, precisamos ler a Bíblia, precisamos aprender para representarmos de fato, para sermos esses embaixadores. Se nós não entendemos nada do assunto sobre igreja, como podemos ser, como diz lá em 2 Coríntios, representantes ou mensageiro da igreja de Deus, ou da glória de Cristo? A necessidade de conhecimento da palavra de Deus é um ponto importantíssimo e coloca em dúvida, de fato, o sucesso ou não de nós compartilharmos essa palavra. Quando demonstramos falta de conhecimento, quando não temos propriedade no assunto, as pessoas não valorizam o que falamos, irmão. Precisamos nos dedicar para representar de fato aquele que morreu na cruz por mim e por você. Sejamos embaixadores, representemos a Cristo, aos interesses de Cristo, representemos a igreja, aos interesses da igreja. Um grande abraço, um beijo no seu coração. E só, como estou falando de embaixadores, eu hoje estou com uma camisa que eu ganhei de um irmão, o irmão Vitor, médico, lá na África do Sul. Um grande beijo para você, se estiver me ouvindo, ou com certeza alguém vai compartilhar que estou te mandando esse beijo especial.